Olá, bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e conversas com os professores que integram o time do Recidades, o programa de desenvolvimento de cidades mais completo do país. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é de muito interesse de vocês. Nós iremos falar sobre TransfereGov, a plataforma que vem modernizando e simplificando a gestão de transferências de recursos da União. O nosso objetivo hoje é apresentar as principais funcionalidades, tirar algumas dúvidas e mostrar como essa ferramenta pode facilitar o dia a dia dos gestores públicos. E para me ajudar a moderar esse bate-papo, eu convido a nossa especialista e referência nacional em políticas públicas, doutora Michele Pilon, advogada da União, mestre em políticas públicas, doutoranda em economia com mais de uma década de experiência junto ao governo federal e Congresso Nacional. Bem-vinda, doutora Michele. Obrigada, Juliane. Mais esse bate-papo, essa live sobre o TransfereGov, um instrumento tão importante de implementação de políticas públicas. Hoje a gente vai falar do interesse dos municípios, hein? Mais uma vez, como captar recursos, ficarem atentos a operacionalizar uma ferramenta que vai ajudar muito vocês no dia a dia. E vamos chamar o nosso professor de hoje? Vamos, sim, ele é expert no tema. Ele é. Vou convidar o professor Emerson, ele que vem representando o estado do Paraná, já é um multiplicador oficial do TransfereGov, inclusive reconhecido pelo Ministério da Gestão e Inovação como o multiplicador que mais capacitou municípios dentro da temática. Também é professor da Escola de Gestão do Paraná. Ele é formado em gestão pública, especialista em licitações e contratos, e há mais de 10 anos vem atuando com os municípios na área do TransfereGov. Bem-vindo, Emerson. Bem-vindo, professor Emerson. Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui presente com vocês, doutora Michele, doutora Juliane, que ao longo do tempo posso ter o carinho de chamar de Ju, né, pela amizade, e fazer parte desse processo tão importante de levar conhecimento a quem faz executar, faz acontecer a política pública dos municípios. É uma satisfação. Obrigada. Emerson, eu quero te perguntar a primeira pergunta. Como surgiu o TransfereGov? Quais são as mudanças que ele trouxe em relação ao sistema anterior? E o que ele hoje representa na relação União e municípios? Bom, para a gente falar sobre o TransfereGov, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como que ele surgiu. Então, se a gente voltar lá no ano de 2006, foi quando aconteceu o acórdão entre o TCU e o Ministério do Planejamento na época, o acórdão 2066 de 2006. O que acontece nesse acórdão? O Tribunal de Contas da União pede assim, ó, Ministério do Planejamento, a gente precisa criar uma ferramenta informatizada que dê transparência para o acompanhamento das transferências de recursos da União. Foi aí que começou a surgir o Siconv. O Siconv entrou em funcionamento de fato em 2008. E ao longo do tempo ele teve muitas mudanças, tanto sistematicamente como de legislação. Nosso primeiro decreto que falou sobre as transferências de recursos da União, dos instrumentos de convênios e contrato de repasse, foi em 2007, o decreto 6.170. E a partir daí foi crescendo gradativamente todo um complexo sistemático de transferência de recursos da União. Então, passou a se chamar Siconv, passou a se chamar Plataforma Mais Brasil e chegou-se hoje no TransfereGov. Então, lá atrás, ele era um sistema onde você incluía informação, acompanhava, mas não de fato executava a parte financeira. Ao longo do tempo, 2012, acho que foi um ponto muito alto de mudança é que aconteceu a funcionalidade OBTV. Então, a gente começou a fazer dentro do sistema as ordens bancárias de transferência voluntária. Então, isso foi um grande passo na evolução do TransfereGov. E depois veio o módulo obras em 2020, teve algumas mudanças. 2019 também veio as transferências especiais. E ao longo do tempo, 2023 ali entrou as fundo a fundo, e isso vem evoluindo, tanto sistematicamente como de aplicativos, painéis, onde que o ente recebedor, o caso
municípios, técnicos, estados e o Distrito Federal, até mesmo as OSCs, podem acompanhar todo o processo, desde a formalização do plano de trabalho, de uma proposta, toda a execução física, financeira dentro de um único sistema. E o módulo obras também, pegando aqui esse ponto, trouxe para as empresas. Então, aquele empreiteiro que está fazendo uma obra, seja de pavimentação, seja de edificação, ele faz todo o acompanhamento, a inserção das medições dentro de uma plataforma. Então, é tanto visão da União, que está concedendo, como a visão do ente recebedor e daquele ente, daquela empresa que está executando uma obra. Então, é um complexo muito grande, de muitas funcionalidades diferentes, que ao longo dos anos veio para auxiliar os estados, os municípios e o Distrito Federal. É uma ferramenta de fato muito complexa, muito grande, assim, porque a gente tem todos os módulos, ainda não temos todos os repasses, mas ao longo do tempo vai vir saúde, vai vir educação, e com certeza representa um ponto muito importante para os municípios, porque é uma transparência, é uma execução segura, e a política pública, de fato, acontece ali de uma forma bem transparente. Emerson, no dia a dia, como que o município faz para saber se tem algum programa disponível para ele cadastrar alguma proposta? Então, essa pergunta é muito interessante, porque existem algumas maneiras para você saber. Então, se a gente pegar lá o Transfere Gov, no módulo discricionárias legais, como que a gente vai conseguir encontrar um programa que, de fato, vem com a necessidade, eu, município, ou eu, estado? Então, o que a gente faz? Lá dentro do Transfere Gov, no módulo Transferências Discricionárias Legais, existe um campo lá chamado Programas, um subcampo chamado Consultar Programas. Então, cada órgão concedente, ou seja, cada ministério, tem um código diferente. Por exemplo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, um código de 22.000. Ministério do Turismo, 54.000. Ministério da Cidade, 56.000. Pode ser procurado dessa maneira, o técnico do município vai lá, entra no módulo de transferências discricionárias legais, vai em programas, insere o código do programa. Se ele não sabe, ele pode clicar numa lupa e consultar todos os códigos dos ministérios, né? Ele insere lá e ele vai pesquisando manualmente. Uma outra forma dele conseguir fazer também é se ele for em propostas, incluir proposta e ele colocar um código do órgão ou um código de uma proposta, caso ele tenha, senão só o código do órgão vai aparecer. Por exemplo, Ministério da Agricultura, né? 22.000. Se ele colocar o código 22.000 e ele consultar, ele vai poder ver quais são os programas que está disponível no Ministério da Agricultura para ele. E isso se aplica tanto ao Ministério da Agricultura, Turismo, cidades. Mas uma outra maneira que eu acho que é uma maneira mais fácil e a informação está na palma da mão é o aplicativo Gestor Gov. Com o aplicativo Gestor Gov, ele pode entrar no seu smartphone e lá ele consegue ver não só do seu município, mas como de todos os municípios da unidade da federação, porque puxa pelo CNPJ do município. É muito interessante o aplicativo Gestor Gov. Uma outra forma também são os painéis gerenciais. Se ele for lá nos painéis gerenciais, painel Transfere Gov, lá ele vai ter as opções discricionárias legais, ele pode fazer uma consulta lá no painel, onde ele vai verificar se o município dele tem a possibilidade de cadastrar uma proposta em algum dos programas. Ele pode consultar pelo nome ou pelo CNPJ. E é bem fácil. Então tem essas maneiras. Pelo próprio sistema Transfere Gov, de duas formas, procurando em programas ou realmente incluindo uma proposta. Pode consultar nos aplicativos, em específico o aplicativo Gestor Gov, e pode consultar nos painéis gerenciais, no painel do Transfere Gov, discricionárias e legais, que lá vai ter uma opção onde ele pode consultar se o município dele está apto a cadastrar uma proposta no Transfere Gov. Professor Emerson, muitos planos de trabalho são devolvidos quando do cadastramento dessa proposta. Quais são os erros mais comuns que cometem? Tá, com relação à devolução por parte do concedente dos planos de trabalho. Então, é uma avaliação detalhada de todo um processo. Inicia-se
pelo campus justificativa, né? Interesses recíprocos, público-alvo, problema a ser resolvido, resultados esperados. Tem que avaliar o programa, ver quais são as diretrizes desse programa, se algum desse programa traz um manual específico, uma legislação específica. O técnico precisa analisar todo esse processo, verificar se o projeto dele realmente vai de encontro com esse programa, com aquilo que o programa tem a oferecer. Então, esse é o primeiro ponto. Consolidando a justificativa, que é o interesse recíproco, o público-alvo, o problema a ser resolvido, e resultados esperados, ele vai para o plano de trabalho em si. Então, o plano de trabalho tem que estar condizente com o que o programa disponibiliza. Por exemplo, se o programa disponibiliza número X de equipamentos e que tem um manual dizendo, pode ser pá carregadeira, caminhão, trator e motoniveladora. Ele não consegue, nesse programa, dizer, não, eu preciso de uma esteira. Se o programa não prevê isso, então realmente, de fato, ele não vai conseguir executar. Então, a primeira coisa que se analisa é as diretrizes do programa. Com as diretrizes do programa, pula-se sim para a fase da justificativa e, consequentemente, do plano de trabalho. Então, o plano de trabalho precisa estar detalhado aquilo que o programa realmente contempla, se tem 3 orçamentos, se tem termo de referência, se tem plano de sustentabilidade, se o projeto em si é sustentável pós a executação, se tem o mínimo de características que se exige no programa. Então, tendo isso, o programa, a análise da proposta com certeza vai ser bem sucedida, né? Sempre existem algumas correções, declarações, ajustes, mas isso é normal. Mas o que mais volta é a falta de documentação e a justificativa não está condizente com o programa. Esses são os pontos mais cruciais. Digo assim que são os pontos que o técnico tem que se atentar de forma mais detalhada possível em relação ao encaminhamento de uma proposta lá no Transferigov. Emerson, agora a gente vai falar de um dos principais gargalos dos municípios, que são os processos licitatórios. Então, ele cadastrou a proposta, foi aprovada, ele recebeu o recurso e ele vai começar a licitar. Quais são os pontos de atenção que ele precisa ter e quais documentos desse processo precisam ser anexados no Transferigov? Então, doutora Juliane, primeira coisa que ele tem que se atentar, o técnico, o município, o setor de licitações, é com aquilo que realmente foi aprovado. Então, o técnico que está cuidando da operacionalização do Transferigov, ele vai retirar o extrato da proposta, todas aquelas documentações complementares que foram aprovadas, plano de sustentabilidade, termo de referência, plano de aplicação detalhado, os 3 orçamentos, as declarações justificativas, vai pegar a minuta do instrumento, né? No caso, se for um equipamento, o convênio, ou se for uma obra, o contrato de repasse. Se for uma obra, pegar todos os projetos que foram aprovados de engenharia, os memoriais de cálculo, os cronogramas físico-financeiro, os projetos arquitetônicos, executivos, e se atentar pelo seguinte: após a assinatura do termo do instrumento, convênio, contrato de repasse, lá no artigo 52 da Portaria Conjunta 33, que é a portaria que rege, né, o regulamento dos convênios, o ente recebedor tem 60 dias para licitar. Então, é uma informação importante, 60 dias após a assinatura do termo, podendo ser prorrogado por igual período. Então, nesse período que ele tem para licitar, é importante ele executar conforme está lá no plano de trabalho aprovado. E qual documentação posterior à licitação deve ser colocada lá? A gente está falando de recurso federal, então publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União, no DOU. Seguido do edital, as propostas de preços, as atas, a homologação, a adjudicação, a publicação
da homologação e adjudicação, o contrato, extrato de contrato, declarações que estão previstas lá na portaria 33 de 2023, para que a análise do processo licitatório, ou seja, o aceite do processo licitatório, seja executado de forma correta, né? Porque o analista vai analisar todos esses processos, todos esses documentos, tudo aquilo que está previsto lá na portaria, tudo aquilo que está previsto no instrumento, tudo aquilo que foi aprovado no plano de trabalho, ele vai verificar, vai ver se a licitação bate com as informações e é aprovado. Agora sim, a gente tem que se atentar muito e muito ao que de fato foi aprovado. Porque que acontece? Ao decorrer da análise da proposta, né, até a formalização do instrumento, pode ser que tenha complementação de vários documentos. Então, às vezes, em alguma proposta, tenha vários termos de referência diferentes e sempre se atentar ao último que foi aprovado. Porque existem ministérios que analisa e não coloca, substitui. Então, beleza, eu vou excluir aquele que está lá e vou colocar um novo. Mas tem ministério que não, que ministério que pede assim, não, coloca um novo termo, não exclui aquele. Então tem que se atentar a isso, porque às vezes tem uma proposta que ao decorrer do tempo demorou para ser aprovada e assinada, e dentro dos documentos que lá estão tem vários termos de referência, vários orçamentos, vários planos de sustentabilidade. Então tem que se atentar àquilo que de fato foi aprovado, que assinou o convênio para assim poder ser licitado posteriormente e ser aprovado o processo de licitação, ou seja, seja dado aceite lá no Transfere Gov. Professor Emerson, execução financeira regular. O que acontece, né? Qual o procedimento que podemos dizer que temos a execução financeira regular? E o temor dos municípios, quando que esses recursos são devolvidos, né, com glosas? Tá, então vamos lá. Essa é uma questão que acho que preocupa todos os gestores, né, com relação à execução. A execução financeira inicia-se no momento que há um crédito na conta. Ali já inicia. Por quê? Se a gente for falar de equipamento, por exemplo, de equipamento, eu sempre sugiro que pós-licitação e antes mesmo do aceite da licitação, o município vá lá e já deposite a contrapartida daquele instrumento que prevê a contrapartida. Já deposita. A execução financeira começa aí. Porque se a legislação diz, se eu não for usar o saldo, em 30 dias eu tenho que aplicar em carteira oficial, ou seja, em poupança. Quando recebe-se ao crédito de recurso por parte da União na conta do instrumento, se eu não for usar no período de 30 dias, eu preciso aplicar aquele recurso em poupança. Então, vejamos, o recebimento do recurso, seja ele na conta do convênio, seja ele a contrapartida, ou seja ele o repasse, se não for usar no período de 30 dias, aplica em poupança. Começa aí. Apliquei em poupança, opa, ótimo, beleza. Recebimento, pagamento de notas. Atentar-se ao quê? Pedir lá para o fornecedor, incluir na nota fiscal dele detalhes, número do instrumento, nome do programa, ministério, ver se de fato o que ele está entregando é o que licitou, é o que está lá no contrato. E se está tudo isso, ótimo, beleza, paga tranquilo, encaminha o pagamento, já faz o relatório, a cada pagamento feito fazer um relatório financeiro, ou seja, documentos de liquidação incluídos e pagamentos realizados. Porque tem convênios que tem vários itens diferentes, né? Se tratando de obras, o que acontece lá em obras? Obras é algo muito delicado, precisa ter uma equipe muito bem atenta para ser, de fato, aquilo que foi assinado, aquilo que foi aprovado de engenharia realmente está sendo executado. Porque as glosas maiores geralmente são em obras. São em obras as glosas, principalmente porque a gente tem uma instituição mandatária que acompanha, né, que é a Caixa Econômica hoje. Então, a obra, eu digo sempre que o contrato de repasse, né, o instrumento que é assinado para obras, o contrato de repasse é algo muito delicado, precisa ter uma equipe muito bem engajada em relação ao acompanhamento, à fiscalização daquela obra.
porque é o instrumento, é a modalidade de repasse que mais há glosas. Porque teve um detalhe lá que não estava previsto no projeto e foi executado. Deixou-se de executar algo. Não é aquela especificação que estava lá na planilha orçamentária, executou diferente. Então, isso quem tem que se atentar é o engenheiro fiscal. E a Caixa realmente faz o papel dela e faz muito bem feito, ela acaba glosando algumas coisas. Então, a obra é algo que tem que se atentar, tem que ter uma dedicação exclusiva para aquele instrumento de contrato de repasse, que é obras, principalmente obras de edificação, porque daí a gente tem projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, prevenção de incêndio. Então, são vários projetos, várias áreas profissionais que se juntaram para desenvolver um projeto de edificação, e muitas vezes o município, né, o técnico do município, confia na empresa e não está na obra todo dia. Então, realmente, a obra é algo que a gente tem que se atentar detalhadamente em cada etapa de execução, em cada percentual, porque é um instrumento que mais há glosas em relação a outro instrumento, como o convênio. Concluímos tudo, passou todas as etapas, aí chega a prestação de contas. Quais são os pontos de atenção que o município precisa ter com a prestação de contas e quais são os documentos que ele precisa anexar? A prestação de contas inicia-se na hora que inicia-se a execução financeira. Porque a cada momento, a cada passo, a cada pagamento, a cada evolução de obra, é necessário fazer um acompanhamento em relatório. Então, vamos pegar aqui um contrato de repasse, por exemplo, que geralmente é uma extensão de período muito grande. Então, eu tenho lá todo mês um pagamento, então todo mês eu preciso fazer uma prestação de contas parcial. Eu preciso dizer o que eu paguei, como que eu paguei, que percentual que corresponde àquele pagamento. Eu preciso incluir relatórios fotográficos, eu preciso fazer todo esse acompanhamento, ou seja, um diário da obra, né? Eu costumo dizer para os nossos alunos que a obra em si o engenheiro está lá todo dia vendo a evolução detalhada dela. Então a prestação de contas começa aí. Então a gente pode usar, por exemplo, o FiscalGov. É um aplicativo onde você faz o relatório fotográfico do acompanhamento, seja da obra, seja do equipamento que chegou no município, diariamente. E um aplicativo muito interessante porque ele te dá as coordenadas geográficas da onde está executando aquela obra, da onde está aquele equipamento, em horas, dias, minutos e segundos. Então, aí começa já um relatório de prestação de contas. E quando vai chegar lá no fim do convênio, executou 100%, né, físico e financeiro, como que eu submeto isso? Durante a execução financeira, eu já fiz parcial, né? Já fiz a prestação de contas parcial desse instrumento. O que eu preciso colocar lá? Extratos bancários, né? Eu apliquei em poupança, extratos bancários da aplicação em poupança, extratos corrente, as notas estão ok já, os comprovantes de pagamento não precisa, porque é feito via OBTV, certo? Então, no final, eu preciso fazer justificativa de algum ponto específico, caso haja, senão eu encaminho um relatório fotográfico feito pelo FiscalGov e as notas já feitas no decorrer do instrumento, ou seja, os pagamentos feitos no decorrer do instrumento, já se caracteriza uma prestação de contas. No final, o que vai acontecer? Vamos juntar tudo isso e vamos submeter para análise. E eu tenho certeza que no decorrer de um acompanhamento bem elaborado, bem feito, de forma detalhada, vai ser aprovado por qualquer órgão concedente de forma bem positiva. Professor Emerson, que aula maravilhosa de TransfereGov, um instrumento tão importante de transferência de recursos da União para os municípios e que
tanto a devolução de recursos, propostas que voltam, municípios que não executam suas políticas públicas porque não sabem operar, ou porque colocam o Transferigov, né, vamos dizer assim, a alimentação do sistema na mão de terceiros, que não servidores do município. Então, para aqueles alunos que estão nos ouvindo, o que você diria assim, olha, comece esse passo a passo, o que a prefeitura tem que fazer para se inteirar do Transferigov e não ter mais esse tipo de problema? Olha, o Transferigov é uma ferramenta que você vai amar trabalhar com ela. E para você amar trabalhar com ela, você precisa, primeiramente, se capacitar. Então, assim, eu acho que o Recidades vem muito de encontro com isso, levar aos pequenos, grandes, médios, em todas as unidades da federação, essa capacitação, essa entrega dessa política pública de treinamento. Então, eu sempre oriento assim, ao secretaria, ao departamento que cuida dessas obras, captação de recursos, planejamento, é treinar, capacitar, buscar. A gente tem aí várias formas de fazer isso, aulas, o próprio MGI tem algumas coisas, mas eu acho que essa aula de forma desse projeto que o Cidade está trazendo, eu acho que é a melhor forma. Eu acho que todos os municípios têm muito a ganhar com isso. Do Paraná para todo o Brasil, né, Emerson? Com Recidades. Do Paraná para o Brasil. Do Paraná para o Brasil. E tem que treinar também, né, professora Emerson? Já não adianta fazer o curso e largar na mão de terceiros, né? O município tem que ter designado um servidor, uma diretoria especialista em captação de recursos, com conhecimento no Transferigov, para não ficar vendido até na mão de terceiros, né? É de suma importância ter conhecimento e saber todos os documentos que estão naquela plataforma. Já dizem, né, que conhecimento é poder, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Michele, agradecer a presença do professor Emerson. Tenho certeza que esse momento foi ímpar para aqueles que nos acompanham, para entender um pouquinho mais o Transferigov e o quanto que ele pode ajudar os municípios na gestão das transferências de recursos. Se você gostou do nosso conteúdo, siga o Recidades nas suas redes oficiais e não fique de fora dessa. Vem com a gente!